Bom dia, pessoal. Estou mais uma vez com vocês aqui nesta manhã para fazer mais uma live com vocês aí. Queria que vocês ficassem ligados aí no canal, né, para a gente fazer essa live. Então, pessoal, aqui eu queria falar um pouco para vocês a respeito do plano da salvação do ser humano, né? O ser humano, na verdade, Deus não fez ele para pecar, né? Deus fez o ser humano para viver eternamente, né? E sem pecado, né? A Bíblia fala que Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus fala o seguinte na palavra dele aqui. Queria que vocês ficassem bem ligados, porque é um assunto muito importante. Deus fala aqui na palavra dele que houve peleja no céu, né? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, né? E o dragão foi expulso do céu, né? E caiu sobre os planeta Terra. A Bíblia fala assim, lá em Apocalipse. Então, aqui em Apocalipse, pessoal, fala assim: Apocalipse 12 e 7 fala assim: houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Pessoal, então diz que Satanás foi lançado por terra, entendeu? O que acontece? Como no céu não teve mais lugar para ele, né? Ele foi lançado para esse planeta Terra, né? E aqui é o lugar aonde ele habita, infelizmente, né? E aí, pessoal, o que acontece? Tudo que Deus faz, né? Ele tenta fazer o contrário de Deus, né? Eu queria mostrar para vocês um texto que está em Gênesis, tá? Vamos lá? Aqui em Gênesis, pessoal, no capítulo 1, fala o seguinte. No capítulo 1, versículo 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então, pessoal, o que acontece? Quando Satanás foi expulso, né, aqui para a terra, aqui está dizendo que a terra era sem forma e vazia, né? Não havia nenhum tipo de habitante, né? E aqui era um lugar, a Bíblia aqui está falando que era o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Diz aqui também, a terra, porém, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, pessoal, aqui está dizendo que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então não existia nada, na verdade, né? Não existia nada. Então era um lugar onde Satanás habitava, né? Não tinha nenhum tipo de ser humano. Mas, pessoal, o que eu quero falar com isso? O que eu quero falar com isso? Explicar, né? Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente, né? Ele conhece o passado, conhece o presente e também conhece o futuro, porque Deus é dono do tempo. Foi Ele que fez o tempo. Tudo pertence a Ele, entendeu? Então, quando Deus planejou o Éden, né? Ele botou o casal aqui na Terra. Primeiro começou Adão e Eva, né? Mas Deus, antes de botar Adão e Eva, né, aqui no Éden,
Deus, ele tinha um plano, né? Tudo de Deus é muito bem organizado, não é de qualquer maneira, né? Deus falou, vou botar Adão e Eva lá no jardim, se ele pecar, pecou, se não pecar, não pecou. Pessoal, entenda uma coisa, Adão e Eva, quando Deus botou Adão e Eva aqui, né? O inimigo já estava aqui, na verdade. Ele foi expulso antes de Deus botar Adão e Eva aqui, entendeu? Só que o planeta Terra também pertence a Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas, né? Agora Deus, agora ele vai organizar tudo, né? Para botar Adão e Eva aqui, ele precisa de organizar. Então ele fez o Éden, né? E diz que o Éden foi um lugar muito bonito, né? Muito bem feito por Deus, né? O Criador que fez todas as coisas, né? Tudo é muito perfeito que Deus faz, né? E não pode nunca esquecer que o inimigo já estava aqui, né? O inimigo já estava aqui, Satanás já estava aqui, entendeu? Então, Deus sabia, né? Pela astúcia do inimigo no céu, né? Ele foi expulso para a terra. Deus sabia que Adão e Eva podiam cair em pecado, né? Só que o plano da salvação já está também preparado. Antes de Deus fazer o Éden e botar Adão e Eva aqui no Éden, o plano da salvação já está preparado, né? Porque Deus, antes de fazer tudo, Deus se organiza, né? Então, o que acontece? O plano da salvação é que Jesus viria, né? Jesus viria e salvaria se por acaso Adão e Eva pecassem, não é isso? Está escrito aqui na palavra do Senhor. Então, o que acontece? Quando Deus botou Adão e Eva aqui no Éden, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Falou bem assim, quer ver? Eu vou ler aqui para vocês ficar atento aí, tá? Então, pessoal, aqui em Gênesis 1, capítulo 1, e versículo 26, diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou, preste bem atenção nesse versículo aqui de 27, fala bem assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Está vendo aí, pessoal? Nós somos a imagem de Deus, tá? Está dizendo aqui que nós somos a imagem de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Então, pessoal, quando Deus fez Adão e Eva, né, que botou Adão e Eva no jardim do Éden, né, como eu falei já antes, né, que Deus, ele tinha um plano, né, para a salvação do homem, né. Se por acaso Adão e Eva caíssem em pecado, né, já tinha um plano para salvar o homem. Veja bem, entenda uma coisa: Deus sempre deu livre-arbítrio, né, para o ser humano, né? Vocês têm um direito de escolha. Você escolhe o que você quer. Sempre foi assim, né? Então Deus, no Jardim do Éden, Deus botou várias árvores, né? Várias árvores. Para Deus, foi a única forma que para Deus provar o homem, Adão e Eva, foi ele botar uma árvore no meio do jardim, né? E pedir a Adão e Eva para que não tocasse na árvore e nem no seu fruto. Entendeu? Então o que acontece? Isso aí foi a prova, né, que Deus deu para Adão e Eva, né? Você pode comer de toda a árvore que está no meio do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. E essa foi a ordem que Deus deixou para Adão e Eva, entendeu? Sendo que, pessoal, olha só, sendo que não foi assim de qualquer maneira, né? Isso aí não foi assim, Deus chegou, falou, botou as árvores lá e falou para Adão e Eva não comer. Não foi desse jeito. Deus era amigo e pai, né,
de Adão e Eva, entendeu? Então a Bíblia fala que na virada de todos os dias Deus estava com eles, entendeu? Ali no jardim do Éden, orientando, entendeu? Adão e Eva de tudo como tinha que ser feito, como não tinha que ser feito. E virar para eles e falar todos os dias que o mal estava ali, né? Que só que é o seguinte, né? Quando Deus botou essa árvore no meio do jardim, que Deus falou para não comer, essa árvore era a árvore do teste, né? Para saber se realmente Adão e Eva eram obedientes a ele ou não, entendeu? Aí, vou mostrar para você o texto aqui que fala sobre isso. Peraí, vou te mostrar aqui. Pessoal, então está aqui em Gênesis, no capítulo 3, né? E verso 1 em diante. Vamos falar, olha, fala assim, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animaria do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morramos. Você entendeu, pessoal? Aqui Deus botou Adão e Eva à prova, né? Botou Adão e Eva à prova. Essa prova foi uma prova simples. Deus falou para ele para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, né? Mas o inimigo chegou e falou, não, Deus sabe que no dia que dela comer, se abrirão vossos olhos e serei conhecedor do bem e do mal. Entendeu, pessoal? Então, até aí, Adão e Eva não conheciam o mal, só conhecia o bem, né? Então na verdade, teve a curiosidade de conhecer o mal, mas Deus falou que um dia que dela comer, certamente morreria. Quer dizer, não vai existir mais, né? Só que essa morte, pessoal, ela passou a existir, né? Não é que Adão e Eva comeriam do fruto e no mesmo tempo morreria. Deus falou que morreria porque agora vai ter um tempo determinado para viver, né? Como nós também, né? Hoje, nós também temos um tempo determinado para viver, né? Só que aí, o que eu entendo com essa história toda, pessoal, é que nós estamos aqui numa prova, tá? Nós estamos aqui na prova. O plano da salvação estava preparado, né? A Bíblia fala que Jesus viria para salvar a humanidade, né? Essa humanidade, Jesus viria, pessoal, então, como Deus é dono do tempo, né? Ele sabe todas as coisas, tudo o que vai acontecer, ele sabia que Jesus também ia passar aqui nessa terra, né? O plano da salvação já está preparado, então Adão e Eva caiu em pecado, comeu do fruto, né? E agora a morte passou a existir. E aí não pode esquecer de uma coisa, que nós também temos o livre-arbítrio de escolha. Você tem um livre-arbítrio. Só que nós também estamos nessa prova, tá? De obedecer ou não obedecer. Entende? A prova nossa que Jesus viria, né? E que deixou mais ordem, né, para nós, né? Sendo que você obedece, você não obedece, entendeu? Ele é o Deus, Jesus é o Cristo, ele é o Salvador do mundo, né? Essa prova, pessoal, está diante de nós também. Só que para Adão e Eva foi da árvore da ciência do bem e do mal, né? Nós também temos a nossa prova, né? Nós também temos a nossa prova. A nossa prova, pessoal, simples, né? É um ato também de obediência, entendeu? Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, não teria morrido. Nós tínhamos vida eterna, né? Mas como ela comeu do fruto, agora é morte eterna, certo? Para algumas pessoas. Nem todos vão ter morte eterna, né? Muitos vão se salvar, muitos não vão nem passar pela morte. A Bíblia fala sobre isso. Muitos não vão nem passar pela morte,
Mas muitos vão se perder, a maioria vão se perder. Por quê? Porque não obedece a Deus. O ataque continua ainda, né? O inimigo continua atacando, né? Como atacou a Adão e Eva no Jardim do Éden, que fez com que Adão e Eva pecassem, ataca você, ataca a mim, ataca toda a humanidade, né? Então, pessoal, a prova nossa é uma, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui qual é a nossa prova, tá? Fica ligado aí que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, a prova nossa está em Êxodo no capítulo 20, tá? Agora eu vou falar para vocês aqui. A prova de Adão e Eva está em Gênesis, né? Está em Gênesis, no capítulo 3, né? E a nossa prova está em Êxodo, capítulo 20, né? Então eu vou ler para você a nossa prova, tá bom? Então fica ligado aí que eu vou ler. Aí diz assim, ó. Então falou Deus todas essas palavras. Quem está falando aqui? Deus, né? Está dizendo aqui. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ele diz aqui, ó. Não terás outro Deus diante de mim. Ele está falando que não tem outro Deus diante dele. Só existe ele como Deus, tá? Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança do que é em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Diz assim, ó. Não te curvarás a elas, nem lhes servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daquele que me aborrece, e faço misericórdia em milhares, os que me amam e guardam os meus mandamentos. Pessoal, olha só o texto que está falando aqui, tá? Diz aqui que para você não fazer imagem de escultura nenhuma. Diz aqui, ó. Não te curvarás a ela, e nem la servirás. Está dizendo aqui. Porque Deus fala assim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Está falando aqui. Está dizendo aqui, ó. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daquele que me aborrece. Ele fala aqui que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me ama e guarda os meus mandamentos. Quem guarda os mandamentos de Deus tem misericórdia, tá bom? Diz assim, ó. Diz aqui, ó. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma seu nome em vão. Você não deve tomar o nome de Deus em vão nunca. Quem está falando aqui não é eu, é a própria palavra de Deus, é o Deus Criador de todas as coisas está falando. Não é de ser humano nenhum, entendeu? Está escrito aqui na palavra dele aqui para nós seguir. Aí no versículo 7 diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que toma o seu nome em vão. Aí diz o versículo 8, pessoal, é o versículo onde que a árvore, né, da ciência do bem e do mal é destrupada, né, vamos dizer assim. É onde que é quebrada a lei de Deus, né? Esse versículo aqui é um versículo onde que quebra a lei do Criador. É ele que está falando. Diz assim, ó, verso 8: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. E o 7º dia Deus abençoou, Deus descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Está vendo aí? É santo o dia de sábado. Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Aí vamos seguir em frente. Depois eu vou dar uma parada em cima desse versículo aí, porque nós temos que compreender um pouco melhor que esse aí é a árvore quebrada. Essa aí é a árvore
que bota a gente à prova, né? Diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. Diz assim, o verso 13, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do seu servo, nem da tua serva, nem do seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Pessoal, isso aí é os 10 mandamentos, né? Nenhum mandamento desse pode ser quebrado. Deus não botou 9 mandamentos, não, ele botou 10. E nem botou 11, entendeu? Ele botou 10, né? Deus quer que você obedeça os 10 mandamentos. Se fosse 9, era 9. Fosse 11, era 11. Fosse 8, era 8. Mas Deus botou 10 mandamentos. Ele não botou 9. E esse mandamento aqui, pessoal, do sábado, né? É aquela... Todos os mandamentos, né? É aquela árvore da ciência do bem e do mal que nós estava lá estudando em Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 1, né? 2 e 3 fala tudo sobre isso. Então, eu quero dizer para você aqui que esse mandamento de Deus, que está aqui no versículo 8, é o mais atacado, tá? Porque fala aqui sobre o caráter do Criador, sobre o Criador, né? Todas as coisas. Então, ele é um mandamento muito atacado, entendeu? Então, nós temos que observar isso. Veja bem, ele fala assim, ó, lembra-te. Quando manda lembrar, é porque ele fez lá atrás. Ele fez lá atrás, tá? Ele fala, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias tu trabalharás e farás toda a tua obra. Tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É dele. Assim como aquela árvore também era dele, né? O sábado também é de Deus, entendeu? Então, pessoal, essa prova aqui é uma prova para toda a humanidade, tá? Todo mundo. É aqui para separar, na verdade, quem é de Deus e quem não é, né? O de Deus obedece e aquele que não é de Deus não obedece, entendeu? Você tem o direito de escolha. Você tem o direito de escolher o lado que você quer ficar, né? O lado que você quer. Você tem o direito de obedecer ou também o direito de não obedecer. Só que as contas vai vir, né? Para quem obedece, para quem desobedece também, entendeu? As contas para quem obedece é a vida eterna. E as contas para quem desobedece, né? É a morte eterna. São os 2 caminhos, né? O caminho de Deus é a vida eterna. E o caminho do diabo é morte eterna, né? Os 2 caminhos, pessoal. É uma multidão de religiões nesse planeta, né? Na verdade, o caminho são só 2. Infelizmente. É a briga entre... É a batalha entre Cristo e Satanás. É isso aí, entendeu? Tem 3 caminhos, tem 4 caminhos, não tem nada disso não, entendeu? Existem 2 caminhos só, entendeu? Que eu entendo pela palavra do Senhor, 2 caminhos, não tem mais de 2 caminhos, só tem 2 caminhos. A morte eterna e a vida eterna. É o caminho que tem. Ou você segue o bem, ou você segue o mal. É o caminho que tem, entendeu? É Caim e Abel, é Jacó e Esaú, entendeu? É Cristo e Satanás, entendeu? Então, não existe mais outro caminho. O caminho é só isso. Existem 2, entendeu? É uma penca de religião para tudo quanto é lado. Mas, pessoal, tudo tem seu significado, né? Tudo tem seu porquê, né? Um monte de religião aí é para enganar o povo, né? É um monte de religião para enganar o povo. A Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada é uma religião. Você tem que seguir o que está aqui escrito, que dentro da palavra de Deus. Você não pode mudar nada aqui. Você não tem o direito de mudar nada. Entendeu? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Não, você não tem que achar nada. Tem que seguir. Entendeu? Não tem que achar nada.
Nós temos que seguir a ordem daquilo, do Criador de todas as coisas, entendeu? Nós não temos que achar que nós temos que fazer isso, fazer aquilo, não. Quando você acha, você distorce o que está escrito na palavra do Senhor, né? Então, pessoal, a Bíblia Sagrada é para a gente obedecer. A Bíblia Sagrada é para a gente andar de acordo com o que está escrito. Não é o que nós pensamos, o que nós achamos, não. O que fulano falou, ciclano falou, pastor falou, nada disso. Entendeu? Nada disso. Pastor é um ser humano igual a gente. O padre é um ser humano igual a gente. Entendeu? Pecador igual a nós, né? A Bíblia fala que Jesus olhou para baixo e não viu um justo sequer. Todos pecadores. Todos pecadores. Não tem ninguém perfeito, né? Perfeito só é Jesus. Ele que é o perfeito. Ele é o Criador. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que ele vai vir. Para dar salvação a todos, né? Aí tem um montão de religião por aí, né? Todo mundo diz que é certo, né? Certo é somente a palavra de Deus. Se eu seguir o que está escrito aqui dentro, não mudar nada. A Bíblia fala bem assim: não tirar nem um i e nem um tio da lei até que tudo se cumpra. Nós não temos que mexer em nada, tirar nada. Entendeu, pessoal? Pessoal, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje, para nós, né? Deus, fique com Deus. Tenha um bom dia. Que Deus abençoe a todos nós. Que todos nós possamos obedecer, né, a palavra dele. Tá, pessoal? Um abraço para vocês. Fique com Deus. Que Deus ajude você a transformar a vida de cada um de nós, para que possamos obedecer a palavra do nosso Criador. Obrigado por nos ouvir. Fique com Deus aí, tá? Um abração.